Olá, o programa de pós-graduação em História da UFAM tem o prazer de apresentar o História em Diálogo, que é uma série de entrevistas com nossos egressos, que ajudam a construir e fortalecer a trajetória do programa. Nosso objetivo é valorizar a contribuição de ex-alunos, destacar suas pesquisas, trajetórias acadêmicas e profissionais, além de reforçar os vínculos entre aqueles que fazem e fizeram o PPGH da UFAM. Os episódios serão gravados e disponibilizados em nosso canal do YouTube. Então fica atento, não perca, não esqueça de curtir nossa página para acompanhar nossas atualizações. Então sejam bem-vindos à História em Diálogo. É um prazer imenso estar com vocês nesse encontro. Meu nome é Maxwell Coimbra, eu serei o apresentador do encontro hoje. Gostaria de saudar a todos que nos assistem pelo canal do PPGH da UFAM. Hoje, nosso convidado para esse episódio é o Avelino Pedro Nunes Bento da Silva. Avelino, seja bem-vindo. Obrigado, professor, pela saudação. Quero agradecer por estar aqui, né, como egresso do PPGH, agradecer ao PPGH pela oportunidade, ao professor, e parabenizar pelo projeto, professor, né, pela História em Diálogo, pela entrevista com os egressos, muito importante para o nosso programa. Nosso convidado é mestre em História Social pelo PPGH da UFAM e atualmente também doutorando pelo PPGH da UFAM. Mas essa é uma apresentação muito esquemática que vocês conseguem ver no currículo Lattes dele. Avelino, fale mais um pouquinho sobre você, nos apresente quem é o Avelino na prática. Então, professor, eu fiz mestrado na História pela UFAM, nasci em Manaus, né, falando um pouco além do currículo acadêmico, né, nasci em Manaus, meus pais são do interior do Ceará, né, fiz toda a minha formação como estudante, desde o início em escola pública, a graduação fiz na UFAM também em História, e agora, né, continuo no PPGH, mesmo egresso, eu continuo no PPGH como doutorando, né, em História. Bom, perfeito. Avelino, nós queremos conversar aqui um pouco sobre sua trajetória, mas também um pouco sobre você, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: gostaria de saber o que levou o Avelino, lá criança, adolescente, a querer fazer história? Professor, essa pergunta é muito difícil, né? A gente pensar o que nos levou a ser o que somos hoje, né? Acho que pode ser pensado uma série de fatores, uma série de circunstâncias que nos levam a escolher o campo da história, né? Enfim, ou a escolher e continuar nesse campo da história, né? Pesquisando história, discutindo história, enfim. Mas se for pensar na minha adolescência, talvez, né? Quando eu estava no ensino médio ainda, primeiro, segundo ano do ensino médio, eu sempre fui fascinado por leituras, né? Que seria ciências humanas, né? Filosofia, sociologia, história. Talvez isso fosse uma porta de entrada para esse caminho da história, né? Mesmo que eu não estudasse tanto história no ensino médio, eu gostava muito mais de filosofia, professor. É importante lembrar, desde os pré-socráticos, né? Heráclito, Tales de Mileto, Platão, Aristóteles, até pensadores mais recentes, Voltaire, Rousseau, Nietzsche também, me influenciou muito. Então, quando a gente faz o vestibular, a gente tem que escolher uma área, né, professor? Então, eu acabei escolhendo História. Eu acho que o que me fez gostar de História foi as próprias disciplinas, os próprios professores da graduação, né? Eu acho que foram fundamentais para que eu estivesse aqui hoje, né? Como egresso, né? E como doutorando no PPGH. Bom, então, Avelino, eu gostaria de saber o que motivou a sua escolha pela Junta de Conciliação e Julgamento de Itacoatiara,
como objeto de pesquisa e como você avalia a importância dessa instituição para a história dos trabalhadores no Amazonas? Professor, acho uma pergunta muito importante, né? Talvez uma resposta para ela seria a iniciação científica, né? Quando, ainda na graduação, né, eu tive contato com essa documentação a partir da iniciação científica, tanto pelo Procad, né, quanto pelo PIBIC, na UFAM. Então, essa documentação foi apresentada para mim pelo meu orientador, né, professor Nelson Tomelin. Essa documentação se encontra disponível também no Centro de Memória da Justiça da 11ª Região, né, CEMEG 11, que é uma instituição muito importante para nós, historiadores, por conter uma vasta documentação sobre os dissídios individuais, tanto de Itacoatiara quanto de outros municípios do interior do Amazonas, né? Então, como ela se tornou central, né, nessa pesquisa, professor? Eu acho que, pela sua importância para a história dos trabalhadores, né, como está na pergunta, essa instituição, né, a Junta de Conciliação e Julgamento, era uma instituição de primeira instância da Justiça do Trabalho. Hoje em dia, né, a gente conhece por outro nome, né, houve mudanças, né, transformações, e hoje em dia são as varas de trabalho, né, mas quando era a Junta de Conciliação e Julgamento, Junta de Conciliação e Julgamento, né, os trabalhadores podiam comparecer pessoalmente, sem advogados, né, e sem sindicatos ou qualquer outro tipo de representação. Ou seja, eles compareciam, né, sem necessidade de saber escrever, ler, né, e declaravam muitas vezes verbalmente, né, suas reivindicações, denunciavam crimes que experienciavam em sua relação de trabalho, né, ameaças, direitos que eram negados, enfim. Então poderíamos ver um processo de luta que é inventado a partir do cotidiano desses sujeitos, que compareciam individualmente, ou em famílias, vizinhos, colegas de trabalho, enfim. Né? Então, a gente vai percebendo uma coletividade nessa luta. Então, eu acho que essa, professor, a importância dessa instituição. Né? Uma instituição muito criticada, né? Muitas vezes, a Justiça do Trabalho, né? Essa documentação é uma documentação burocrática, administrativa, né? Não foi feita para nós que estamos aqui discutindo ela, mas ela foi possível, a partir dela, preservar um pouco dessas memórias, dessas disputas, né? Dessa resistência, dessas práticas, desses sujeitos, né? Enfim, então acho que é mais ou menos essa a importância, professor. Avelino, você fala muito de luta, né? Então, durante a análise dos processos trabalhistas, quais os tipos de resistência dos trabalhadores mais chamaram sua atenção? E complementando, como essas resistências se manifestavam na prática? Eu acho uma boa pergunta, professor, também. É algo que eu ainda estou tentando descobrir também, né? No doutorado, né? Na pesquisa do doutorado. Mas eu acho que, pensando nessas práticas de resistência, professor, o próprio, lembrando aqui, né, que o período que eu estudo, professor, que eu estudei, né, no mestrado, a década de 70, década de 80, né, essa junta foi criada em 73, né, ou seja, um período pleno da ditadura civil-militar, né. Então, o próprio comparecimento desses trabalhadores e trabalhadoras, homens, mulheres e crianças, a esse espaço da Justiça do Trabalho, a gente já entende como uma forma de resistência daqueles sujeitos, né? Uma forma de negar relação de trabalho que muitas vezes, né, a gente vai identificando como um trabalho de escravidão contemporânea, né? Com direitos negados, com ameaças, né, ameaças de morte muitas vezes, enfim. Então, a gente vai percebendo, professor, é muito interessante isso, como esses direitos não são algo dado, né? Que eu acho que essa é a importância da história, né, em discutir isso. Não como discutir esses direitos, né, os direitos trabalhistas, né, enfim, nesse caso, os direitos trabalhistas, não como algo dado, né, mas como um processo de luta, um processo de reivindicação, ou seja, né, discutindo aqui um pouco com o Claude Lefort, né, sobre a invenção da democracia, né, perceber como esses sujeitos estavam inventando a democracia, ou seja, é um processo de invenção e reinvenção dessa democracia, né, em um período de ditadura, né, ou seja, pensar a ditadura em sua relação com práticas outras de democracia. Então, eu acho que a importância de resgatar
de revalorizar essas práticas de resistência em empresas agropecuárias, em empresas madeireiras, né, ou mesmo em comércios locais na cidade, que se encontram na documentação, ou em relações com políticos, né, deputados, prefeitos, que a gente encontra, né, e que está escrito lá na dissertação de mestrado, professor. Enfim, a importância disso é pensar um pouco como a história poderia ter sido de uma outra forma, né? Como a história que a gente está resgatando foi daquela forma, mas que outros sujeitos possuíam outras perspectivas, tanto de direito, quanto de democracia, quanto de justiça, né? Cidade, cultura, enfim. Quais outras relações, de certa forma, foram esquecidas, né? Por uma historiografia amazonense, né? Que privilegiou a história política, né? Enfim. Então, eu acho, professor, que essas múltiplas resistências também indicam múltiplas formas de construção da história, né? Bom, com base em sua fala e com base no seu texto, né? Você menciona que a junta, lá no texto, você menciona que a junta não foi criada necessariamente para garantir os direitos dos trabalhadores. Como esses trabalhadores ressignificaram esse espaço e transformaram em um lugar de luta por justiça? Uma boa pergunta também, professor. Pensar isso. Como os sujeitos ressignificam os espaços, né? Nesse caso, a junta. Então, professor, eu acho interessante a partir de discussões, né, sobre a história das instituições, né? Pensando as instituições como espaços complexos, né? Com múltiplos sujeitos. Enfim, então, uma coisa que é muito importante ao longo dessa pesquisa, né, lendo a documentação, é tentar não homogeneizar também a justiça do trabalho, né? Não pensar que ela era uma justiça nem contra o trabalhador, né, e nem pró-trabalhador, né? Acho que são duas vertentes, né, de discussão sobre a justiça do trabalho no Brasil, né? Pensar ou como pró-trabalhador ou como contra o trabalhador. Mas eu acho que na minha pesquisa, né, no mestrado, eu tentei pensar um pouco da justiça como um espaço complexo, né? E que tanto ela é feita pelos magistrados, claro, né? Pelos juízes, pela secretaria da junta, pelos oficiais de justiça, mas também ela é feita pelos trabalhadores, né? Por homens, mulheres, crianças, idosos, né? Enfim, que a partir de suas reivindicações criavam outras perspectivas para essa justiça do trabalho, né? Então eu acho, professor, que pensar Itacoatiara nesse período, sem pensar essa justiça do trabalho, seria algo muito complicado, né? Como eu havia dito, ela foi instalada, né, em Itacoatiara em 1973, né? Nesse período, cerca de 300 processos eram abertos anualmente, né? Em 79, que é o período que eu comecei a pesquisa com uma periodização, né, para o meu mestrado, essa presença dos trabalhadores, ela dobra, né? Chega a 600 processos anualmente. Nem todos esses processos estão guardados hoje, né, professor? No CEMEG, né? Mas isso é importante para pensar que os trabalhadores eles viviam, né, cotidianamente naquele espaço judicial, né? Havia idas e retornos, né, constantes. A gente pode ver a partir dessa documentação trajetórias, né, de resistência na década de 70 e 80, né, trabalhadores que comparecem 5, 6, 10 vezes, muitas vezes como, entre aspas, né, reclamantes, né, que é uma categoria judicial, né, e outras vezes como testemunhas, né, de seus colegas, de seus vizinhos, né, enfim. Então, o que a gente vai percebendo é uma organização da luta, né, da luta por direitos, da luta pela criação de outros direitos, né, de uma luta por uma justiça, né, social, talvez, né, em Itacoatiara, não apenas de forma individualizada, né, que era essa a lógica da justiça do trabalho, ou seja, da junta de conciliação e julgamento, né, eram dissídios individuais, mas os sujeitos eles quebravam essa lógica a partir de suas coletividades e a partir de um processo histórico, né, ao longo da década de 70 e 80, né, professor? Então, eu acho que pensar essa instituição sem pensar esses processos de luta
né, focando nas falas dos magistrados, nas falas dos juízes, enfim, né, ou então focando apenas no que é a lei, né, como se a lei fosse um texto já dado, né, que não houvesse interpretações múltiplas ou discordâncias múltiplas a respeito dela, né, ou pensar que a jurisprudência é algo já definido, né, que não se modifica no cotidiano dessas lutas, dessas presenças dos sujeitos, seria pensar uma instituição um pouco estática, né? Então, acho que o papel da história, né, em pensar a justiça do trabalho, né, que é uma instituição pensada por outros campos de pesquisa também, né, mas o nosso papel enquanto historiador é pensar esse processo, essas transformações e a importância da justiça do trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras, né, para a classe trabalhadora, enfim. Avelino, sua fala é muito interessante, porque nos remete a coisas muito caras para nós que somos historiadores, dentre elas a questão de como trabalharmos com as fontes. Primeiramente, como nós as reunimos, e depois como nós a trabalhamos, e o que ela vai nos revelando. Então, eu quero te fazer uma pergunta, quase dupla uma pergunta aqui. Que a documentação, ela revela episódios de ameaças, escravização, violência. Como você lidou metodologicamente com esses relatos nos processos? E quais os desafios você enfrentou ao trabalhar com esse tipo de fonte? Excelente pergunta, professor. Então, essa documentação, né, como eu havia falado, como eu havia dito, né, melhor dizendo, tem um aspecto que eu acho que chama atenção para nós historiadores, né, pensando enquanto uma historiografia brasileira, né, que hoje em dia se debruça muito, né, sobre esse tipo de documentação, né. Então, como é uma documentação, sobretudo das juntas de conciliação, em que os trabalhadores podiam falar, né, ao longo das caixas de arquivamento, né, ao longo desses anos dos dissídios individuais, a gente vai percebendo diferentes falas que são registradas pela junta, né? Não que sejam falas do que seria realmente o que os trabalhadores teriam dito, né? Que seria impossível, né? Quando a gente pensa essa documentação, né, professor, metodologicamente, né? Eu acho que a metodologia é muito importante, né, em qualquer pesquisa. A gente vai percebendo que essas falas, essas supostas falas dos trabalhadores, passam, na verdade, por uma linguagem judicial, né? Uma linguagem burocrática, uma linguagem administrativa, né? Que tenta racionalizar suas falas, suas reivindicações, né? Então, muitas vezes, o trabalhador aí poderia, né? Aqui supondo, né? Chegar ao espaço da junta e declarar verbalmente, reivindicar verbalmente, a partir de perspectivas próprias de justiça, né? De direito. E o papel da junta era racionalizar e escrever em 2 linhas que ele reivindicava salário, reivindicava horas extras e, ao fim, quantificar, né, a partir de uma quantia monetária, né, o valor de sua reclamatória, né. Então, quando a gente vai vendo esses processos, a gente vai vendo que é muito mais complexo do que consta na documentação, né. E isso articulando com outras fontes, né, professor, ao longo da pesquisa, eu fui tentando articular um pouco com os periódicos de Itacoatiara, com fotografias de Itacoatiara, né? Enfim, pensando um pouco para além dessa documentação, né? Quais outros espaços os trabalhadores ocupavam na cidade, né? Enfim. Então, o que eu fui tentando perceber um pouco como essa linguagem judicial muitas vezes tentava esconder, né? Mascarar outras perspectivas a respeito da justiça, né? Do direito. Ou seja, a gente ia percebendo, né? E aqui também eu fui tentando ver um pouco, professor, os relatórios anuais também dessa Justiça do Trabalho, aqui da 11ª região, né? Amazonas, enfim. Nesses relatórios havia muitos elogios, né? Aos presidentes da ditadura, né? Havia elogios ali na década de 70, ali em 79, 84, né? Havia muitos elogios às políticas da ditadura. Então, a gente vai percebendo um pouco essa articulação entre a justiça do trabalho e essa ditadura civil-militar, né? Pensando que a ditadura, né, entendendo como civil-militar e não só como militar, essa parte civil também estava presente nessas justiças, tanto a justiça do trabalho, né, e outros tipos de instituições aqui no Amazonas e no restante do Brasil.
Então, professor, o que a gente foi pensando metodologicamente nessa pesquisa é a partir das temáticas que ela apresentava, ou seja, das temáticas que a gente poderia aprender a partir dos sujeitos, em questão de moradia, em questão de alimentação, saúde, né? O adoecimento era algo muito frequente nesses casos, em que os trabalhadores reivindicavam não apenas salário, né? Eles não queriam só o dinheiro, mas queriam respeito, queriam dignidade, né? Muitas vezes eles reivindicavam o direito de ver seus familiares, né? Ou seja, a gente vai percebendo relações de trabalho escravo que a justiça tenta esconder, né? E coloca como direito ao descanso, direito às férias, né? E o que os trabalhadores estavam dizendo era outra coisa, né? Outras coisas, né? Outras perspectivas. Avelino, eu sempre te ouvindo, né, conversando com você, eu sempre destaco a importância de programas tal como esse que nós estamos conversando aqui, para que as pessoas possam te conhecer, que as pessoas não apenas do estado do Amazonas ou do norte do Brasil possam te conhecer e possam conhecer sua pesquisa, possam compreender que nós fazemos pesquisa, que nós tratamos realidades, experiências, que são experiências locais muito importantes, que nós podemos trabalhar a partir do seu esforço, do esforço de outros pesquisadores. Então, eu quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte, a respeito disso, inclusive, sua dissertação propõe revalorizar as experiências locais como forma de reposicionar a história regional no interior da história do Brasil. Que caminhos você enxerga para fortalecer essa abordagem e outras pesquisas na região amazônica? Professor, muito importante essa pergunta, porque eu acredito que muitas vezes, né, aqui, pensando no nosso programa, né, pensando nossas pesquisas aqui no Amazonas e em outras regiões aqui do norte do Brasil, né, muitas vezes nossas pesquisas são classificadas, né, como história regional, né, como se o que acontece aqui não fizesse parte do restante, né, das outras regiões do Brasil, né, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, como se fosse uma história da região Norte, né. Então, eu acho que pensar um pouco essa instituição, né, que seguia, né, diretrizes, seguia normas determinadas pela Justiça do Trabalho, né, pelo Ministério do Trabalho, né, enfim, nos faz pensar para além, né, desse regionalismo, né, que a gente poderia cair, como se essas discussões fossem pertinentes só a Itacoatiara, só a Amazônia, né, só os interiores, né, enfim. Então, professor, eu acho que essa documentação, né, da Junta de Conciliação de Itacoatiara, ela permite pensar não só a história da Amazônia, né, mas a história do Brasil e pensar outras temáticas de pesquisa em história, né, que estão em discussão não só na Amazônia, né, como história agrária, né, história das mulheres, história das instituições, né, pensar ditadura e democracia, né, enfim, professor. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. Avelino, estamos partindo para o fim, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, já que você está no doutorado, né? Você voltará aqui quando você defender. Não estou fazendo pressão, tá? Leve o seu tempo tranquilamente aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta: quais são os caminhos, né? Pós essa pesquisa de dissertação de mestrado para o Avelino, como que você pretendia, no caso, pretende, dar continuidade a essa pesquisa? Professor, obrigado, né? Espero que a gente possa se ver novamente, né? Se tudo der certo e conseguir terminar o doutorado, né? Então, essa pesquisa no mestrado, eu tentei partir de uma perspectiva um pouco mais ampla sobre a documentação, né? O mestrado é um pouco mais, bem mais curto, né, do que o doutorado, mas eu tentei aprender um pouco das diferentes temáticas, né? De resistência, de organização, né? Do cotidiano desses trabalhadores. Então, essa documentação do mestrado, que eu trabalhei no mestrado, foi muito importante, porque eu fui percebendo, né, uma série de processos que eram processos de derrubada da mata, né, ou seja, de desflorestamento da floresta amazônica, né, de destruição da floresta, conquista da natureza, né, por empresas madeireiras, por empresas agropecuárias. Então, pensando nessa continuidade da pesquisa, né, professor, que já está continuando, né,
Eu venho pensando um pouco no doutorado, essa relação entre cultura, entre trabalho, entre meio ambiente, entre natureza, entre propriedade, né? Como se forma a propriedade na Amazônia. E esses processos, né, permitem pensar essas múltiplas experiências, né? De como a floresta é explorada, como a floresta, pensando aqui um pouco em Walter Benjamin, né, professor? Como a transformação da natureza parte da exploração do trabalho, né? Então, eu acho que é interessante pontuar isso, professor, porque essa é uma das possibilidades dessa pesquisa, né? Dessa ampla documentação da junta, né? É uma documentação ampla que permite outras pesquisas que não só essa, né? Então, se eu conseguir fazer um mestrado, um doutorado, né? E continuar o doutorado sobre ela, eu acredito, professor, e pensando aqui em outros arquivos aqui do Amazonas, que a gente, como historiador, sabe que não é fácil, né? A pesquisa em arquivos no Amazonas, mas eu acredito que o SEMEG, né, sempre foi um espaço muito receptivo para nós, né? Sempre apoiou muito a ida de nós, né, como desde a graduação, no mestrado, aos arquivos. Eu acho que ele pode proporcionar não só que a minha pesquisa, mas muitas outras pesquisas que ainda podem ser descobertas, né, podem ser reveladas, né, a partir de mestrados e doutorados. Avelino, considerando que você terminará o doutorado, né, você terá passado boa parte da sua vida no curso de História da UFAM, tanto na graduação, pós-graduação. Gostaria de fazer uma pergunta para você, última pergunta que eu faço. Como que o PPGH da UFAM marcou você, marca a sua vida, qual é a importância dele na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Professor, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o que me fez gostar de história, né, como eu falei no início, foram as disciplinas, né, desde a graduação e continuando no mestrado, no doutorado também. Os professores, né, acho que eu sempre me inspirei muito nos professores do curso, né. Então, eu acho que o PPGH, sem dúvida, é muito importante para a minha formação, né. Não tem como pensar a minha formação, né, lembrar da minha formação, sem lembrar do PPGH, né. Eu acho que a secretaria, a coordenadoria do PPGH sempre me apoiou nas minhas pesquisas, sempre possível, né, me ajudou, né. Então, eu acho que também pensando esse projeto, né, do PPGH História e Diálogo, eu fico feliz com esse convite. Então, eu acho que não só a mim, né, como um discente, mas eu acho que todas as turmas que eu estive, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu acho que todos somos muito gratos, né, ao PPGH. Bom, nós conhecemos muito da sua pesquisa, poderíamos conhecer mais, inclusive, né? Nós falamos um pouquinho sobre sua pesquisa aqui, mas agora vamos partir para o momento para conhecer um pouquinho mais o Avelino, tá? É um ping-pong, perguntas rápidas, que nós podemos nos aproximar um pouquinho mais de ti. Avelino, é um livro. O livro é Crime e Castigo. Uma música. Uma música do Kansas, Dust in the Wind. Um filme. O filme do Jim Jarmusch, que é Estranhos no Paraíso. Um dia especial na sua vida. Um dia especial quando eu conheci minha companheira. Uma inspiração. Uma inspiração para minha pesquisa, Walter Benjamin. Alguém que você tenha gratidão. Meus pais, sem dúvida. Um livro especial na sua formação ou na sua pesquisa. O livro Miséria da Teoria, do Thompson. Um momento que você guarda com muito carinho sobre sua formação. O professor cortou um pouco, né, o vídeo, não consegui ouvir. Ok, vou de novo, relaxa. Ok. Novamente, deixa eu agora. Um momento que você guarda com carinho sobre sua formação.
Eu guardo com bastante Cortou carinho. novamente. Não, não cortou não agora. Tá bom. Vou fazer de novo então agora. Desculpa. Perdão. Okay. Fazer de novo. Um momento que você guarda com carinho sobre sua formação. Eu guardo com carinho a defesa da minha dissertação. Olha, confesso que essa resposta é bastante peculiar, viu? Mas como é um ping-pong aqui, vamos para a próxima. Uma inspiração que você tenha no mundo acadêmico. O meu orientador, o professor Nelson. Agora, para nós encerrarmos de fato, uma frase que te resume. Essa é difícil. Eu acho que uma frase seria pensar que tudo tem seu tempo determinado. Bom, esse é o Avelino, nós conversamos com ele a respeito da sua pesquisa, conversamos um pouquinho a respeito de coisas muito além da pesquisa, né? Essas perguntas são perguntas que geralmente eu considero muito importantes, que não nos fazem em nossa trajetória. Então, Avelino, muito obrigado por sua participação. Agradeço por ter aceito o convite, agradeço pela conversa. Lembrando a todos, para continuar seguindo, nos sigam nas redes sociais, curtam nossa página no YouTube. Avelino, faça as suas considerações finais. Por fim, eu só gostaria de agradecer, professor, pela oportunidade, por ser possível estar aqui, né, mais uma vez no PPGH, né, discutindo um pouco sobre a minha pesquisa, né, e espero novamente, né, poder retornar alguma outra vez, né, estou sempre aqui, professor. Obrigado, professor, pelo convite. Bom, você regressará pós-doutorado, né, depois do doutorado. Enfim, é isso. Eu sou o Maxwell Coimbra, esse foi mais um História em Diálogo e até a próxima.